Fala galera, beleza? Eu sou o Ujni e nós estamos em mais um vídeo de História Contemporânea. Vocês sabem que aqui no canal eu tenho vários vídeos de história e esse é só de história contemporânea, tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho aí da Revolução Industrial pra frente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Rússia, a nação contra a opressão. Obviamente nós vamos falar um pouquinho do momento pré-Revolução Russa, 1917, e até um pouco depois da Revolução, certo? Então vem comigo que nesse vídeo aqui a gente já vai começar esse tema, certo? Bom, eu vou fazer em tópicos porque fica bacana para você fazer anotações se por um acaso você quiser estudar de alguma forma mais profunda, tá certo? E não esquece, tem uma porrada de vídeo, eu vou deixar no final do vídeo aqui, vai aparecer as telas, só vídeo de história, playlist de história que vai te ajudar bastante. Tem história do Brasil, tem história geral, tem história da Idade Média, tem bastante coisa para você que quer aprender história. Então vamos em mais uma história contemporânea aqui para você que não sabe. Estou usando como base esse material, é um livro de história, é um livro didático de escola do ensino médio, mas é um livro muito bacana, tá? Ele é um livro dedicado somente aí à história contemporânea, então eu acho bem legal, ele tem uma dinâmica muito legal de apresentação do conteúdo e eu estou passando esse. Esse é o vídeo 2, então vamos embora comigo, certo? Vamos lá, Rússia, a nação contra a opressão é o título desse vídeo aqui. Olha só, os meus rascunhos já estão feitos. Faça suas pontuações você também, tá certo? Bom, na Rússia, nesse momento, a gente está falando de uma monarquia, de um sistema, certo? Que comandava, que liderava a Rússia naquele momento, que era um sistema de monarquia, onde o poder estava centralizado em um cara que era o monarca. Ele era chamado de czar ou czar, certo? O que é isso aqui? Eu trouxe para vocês uma coisa interessante que é o que significa esse czar. Na verdade, ele vai vir lá do latim, que é imperador. Os romanos já usavam esse nome como czar, e lá na Alemanha vai virar o Kaiser, né? Que é o imperador, tá certo? Então esse czar, ou esse czar, é o tal do imperador, tá certo? Por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos falar sobre isso várias vezes no vídeo, perfeito? Então beleza, esse czar aí. E é o seguinte, esse czar, esse nome czar, tá certo? Esse momento da Rússia como império vai durar aí de 1547 a 1917. 1917 acontece a Revolução Russa, cai a monarquia, certo? Então a gente vai ter esse tempo aí sobre o domínio da monarquia e do seu monarca, tá certo? Que é o czar, tá? Bom, vamos lá, vamos entender um pouquinho então do poder do czar, tá certo? A gente tem aí a Rússia junto com a Alemanha, com a França e com outros países ali principalmente da Europa. Eles como potências da Europa, principalmente, tá certo? E isso a gente está falando do século XIX, tá ok? Bom, a Rússia, apesar de tudo, nós estamos falando do finzinho, né? A gente está falando do finzinho de 1800, ela ainda assim como domínio naquele momento, ela era um país quase que totalmente agrícola, tá? Não tinha indústrias na Rússia. Então era um país agrícola gigantesco, tá certo? Isso é uma coisa interessante. E o mais interessante é que o czar, né? E aí você já sabe o que é o czar, ele não tinha interesse em modernização naquele momento, tá certo? Ele tinha o poder, ele controlava tudo e aquele jeito, aquele formato, né? De país, grande país agrícola, era um país que ele mantinha dessa forma, não era um interesse dele a modernização, tá certo? E ele era tão poderoso, ele tinha o poder ele mantinha assim na mão dele, tá certo? A burocracia palaciana, tá certo? Ele tinha na mão dele também a nobreza, porque tinham os nobres também, certo? E uma coisa interessante é que, apesar da Igreja Católica ela ter uma grande influência naquele momento, ela também estava aos mandos do czar. Então quer dizer, se ele não queria a modernização, ninguém ia fazer ele querer a modernização, tá certo? Isso é muito interessante. Quando que esse jogo muda? Esse jogo vai mudar com o czar Alexandre II, tá certo? Que vai trazer algumas mudanças, vai trazer algumas transformações, principalmente, aliás, umas reformas, principalmente no campo socioeconômico, tá certo? Esse campo socioeconômico aí é onde ele vai mexer de uma forma geral. Ele vai mexer em algumas características muito importantes, tá? Já anota aí.
A primeira é a abolição da servidão, porque nós tínhamos uma monarquia, certo? E nós tínhamos os servos, dos senhores e dos nobres, certo? Então tinha os servos, que é quase que uma subespécie, né? Subespécie não, uma espécie evoluída do escravo, né? E você tinha esses servos e ele acabou com a servidão. Isso trouxe, né, uma liberdade para esses servos. E isso é uma questão econômica importante. Por quê? Porque uma das coisas que vai fazer girar a economia é porque agora os servos, e ele também fez isso, ele liberou a venda de terras para esses servos. Então os servos poderiam agora, aqueles que conseguiam de alguma forma, adquirir terras. Olha que interessante, eles podem adquirir terras, então o espaço dos estados começou a ficar maior, o território russo fica maior. E começa então alguns fatores importantíssimos. Então os servos agora, com essas mudanças, né, essas reformas do Alexandre II, agora eles podem comprar território, expande o território e vai acontecer mais algumas características importantíssimas, tá certo? Então acompanhando, a gente está falando aí do movimento histórico que foi acontecendo, certo? E da evolução, principalmente socioeconômica, naquele momento na Rússia, tá certo? Bom, aí com esse crescimento vai acontecer algumas coisas importantes, como por exemplo o crescimento da produção agrícola, né? Então você tinha os servos e agora você tem os servos também com as suas próprias terras. E vai acontecer dois fatores: o crescimento da produção agrícola, tá certo? E junto com o crescimento da produção agrícola vai aumentar a exportação. Naquele momento a Rússia era uma das maiores exportadoras de grãos, tá? Ela era uma grande exportadora de grãos, certo? Bom, lógico, acompanha que interessante. Você tem um aumento da população, você tem o fato de que agora não tem mais a servidão, as pessoas são de determinada forma livres, tá certo? E acontece também um aumento de população muito rápido, tá? E eu vou dar até números para vocês que eu tenho certeza que vão ser interessantes. Olha só, tá? Em 1860, nós temos aí uma média de 70 milhões na população, era o número da população, certo? 1860. Aí, 37 anos depois, que vai ser 1897, 37 anos depois, a gente vai ter, olha só 37 anos depois, gente, é uma geração, certo? 113 milhões a contagem da população. Quer dizer, em 37 anos, quase dobrou a população russa, tá entendendo? Então olha só que loucura, você tem quase uma quantidade que dobra de população na Rússia, certo? E 90% dessa população era população camponesa, 90%, tá certo? O restantezinho era parte da nobreza praticamente, né? Então grande parte era dos camponeses. Olha que interessante, você tem o aumento da produção, o aumento da atividade agrícola, só que você também tem na mesma proporção o aumento da população, que parece que não, mas isso vai gerar um problema, certo? Então a gente tem essas pontuações aí. E o que acontece? Acontece que vai começar a desenvolver um aumento de emprego também proporcional. Ué, mas você não falou que aumentou a produtividade? Sim, só que nós estamos falando de uma produtividade de grãos. Nós não estamos falando de um emprego que gira em uma proporção grande semanalmente, diariamente ou mensalmente, né? A plantação de grãos é algo que demora, tá? Por mais que você tenha um processo científico, químico, que já ajude você a fazer a plantação e a colheita desses grãos de forma mais rápida, ainda assim é uma demora. Então quer dizer, por mais que você aumente a produção, não gera-se emprego para aquela grande população que estava aparecendo, certo? Então o emprego, ele começa, o desemprego, ele começa a aumentar de uma forma monstruosa. Olha que interessante, tudo isso é muito rápido. Aumenta o desemprego e junto com o desemprego você vai ter o aumento da fome, o aparecimento da fome, momentos de fome em muitos lugares e muitas partes da população. Lembra que a grande parte, 90% da população, era a população do campo, certo? Então você tem aí
um aumento da fome, e aí começa as revoltas dos camponeses. Começa então a eclodir, revoltas dos camponeses por causa da situação, né? Quer dizer, aquele sistema do campo, aquela produtividade agrícola não dava conta de gerar renda que sustentasse a população do país, certo? Então começou a ter uma série de revoltas, tá? Então até aqui a gente está tendo já esse cenário, tá certo? Faz o nosso queridíssimo Czar faz essas reformas elas trazem algo de benéfico, só que depois começa-se a mostrar o desdobramento dessa reforma, tá certo? Que são esses pontos extremamente negativos, tá certo? Qual é a próxima pontuação? Bom, depois de todas essas revoltas, certo? A gente vai ter então um programa de industrialização. O que vai acontecer é que o Czar vai perceber que é o seguinte, do jeito que tá ficando muito tenso, a população tá se revoltando, e ele percebe que com essa mecânica socioeconômica, esse projeto econômico da expansão agrícola, ele não é o suficiente, tá? Então ele vai fazer aí algumas aberturas importantíssimas, tá? Vão ser duas questões importantes, tá? A primeira é o capital estrangeiro. Ele vai abrir o país para a entrada de capital estrangeiro. Então vai ter investimentos de fora no país, isso é muito importante. O país também pode pegar e trocar suas moedas agora, tá? Outro ponto importante, e esse é importantíssimo, é a abertura para a implantação de fábricas. Galera, nessa época começa a chover fábrica na Rússia. Ela vira um país fabril gigantesco e começam a vir muitas fábricas, certo? Então, por causa desse modelo de abertura comercial, tá? Tanto é que, olha só, de 1880 a 1900, a gente tem só 20 anos, tá? Nesses 20 anos, a Rússia, ela teve a maior taxa de crescimento industrial entre os países. Você tá entendendo? Quer dizer, em 20 anos, meio que levantaram uma cidade industrialmente potencializada, né? Isso que é interessante. Então a gente tem aí esse novo movimento do Czar, tá certo? Que ele vê que essa parte agrícola ela não dá conta, então ele faz algumas aberturas, e das duas mais importantes são essas daqui, do capital estrangeiro e das fábricas, da implementação das fábricas, tá certo? Só que é o seguinte, beleza, ele fez essa movimentação, só que aconteceu que a maioria dessas fábricas elas estavam concentradas em poucas cidades, elas não estavam distribuídas pelo país, elas estavam em poucas cidades. E aí tem uma coisa interessante, elas estavam distribuídas em poucas cidades, e você tem que lembrar de uma coisa, que 90% da galera era camponês. E o país é gigantesco. Então, a estrutura fabril não conseguiu abarcar ou absorver grande parte dessa população. E, na verdade, um dado importante é que as condições de vida, tá, dos operários não mudou muita coisa, né? Quer dizer, pareceu que talvez por desenvolver esse novo sistema econômico e abrir espaço para um capital estrangeiro e para a implantação de fábricas fosse trazer uma grande transformação, na vida dos operários não fez grandes diferenças, tá certo? E o que acontece? Você não tem grandes diferenças, você continua tendo questões de falta, né, na vida desses operários, questões de saúde, má condições de trabalho, baixo salário, quer dizer, nada disso ajudou muito, tá certo? E aí começa a crescer, né? Começa a crescer a oposição. A oposição que era o grupo daqueles que já não estavam gostando e queriam mudanças. Então, quer dizer, todas essas falhas faziam com que a oposição ficasse maior e tomasse um espaço social e um espaço político cada vez mais relevante, tá certo? E aí vai vir um fato muito curioso, que é o seguinte, né? A gente tem então o Czar, que nesse momento ele vai tentar então ganhar, né, de alguma forma vamos dizer assim, uma visibilidade e ganhar mais poder. Ele vai tentar fazer uma manobra para que sabe quando você tenta fazer uma manobra para que as pessoas olhem e comecem a te direcionar algum valor, inclusive um valor político ou de liderança? Ele tentou mais ou menos por essas vias, mais ou menos por essas razões, tá certo? Então ele vai entrar em uma guerra, que é a guerra chamada
russo-japonesa. Essa guerra vai começar em 1904, ele vai entrar nessa guerra, que é a Rússia contra o Japão. Eles estão lutando para ver quem pega mais territórios na China, tá certo? Então vai acontecer essa guerra. Essa guerra, na verdade, tinha como, assim como toda guerra de uma forma aparente, né, tende a trazer uma série de benécias. Benécias econômicas, de poder, poder militar, desenvolvimento industrial e tudo mais, né? Só que isso foi o efeito reverso, tá certo? Por quê? O que acontece é que com essa guerra, a condição de vida dos operários e a condição de vida dos camponeses começa a piorar. É óbvio, se você está investindo em guerra, a tendência é que o dinheiro que era para ser desenvolvido em infraestrutura, por exemplo, ele vai ser direcionado para a guerra e a condição, de modo geral, que já não estava boa, piora, certo? E aí, para piorar, você tem então aqui, ó, a derrota dos russos. Olha que coisa louca. Você tem a derrota dos russos que entraram necessariamente nessa guerra, e você tem a derrota dos russos e vai aumentando a pressão popular e vai virar uma panela de pressão muito louca, tá certo? E o que vai acontecer então é que lá em 1905, um ano depois, tá certo? Na cidade de São Petersburgo, você tem então uma grande passeata que vai acontecer com aqueles que estão revoltados com esse sistema, com esse governo que denigre, certo, essa situação de vida dos operários, principalmente, e principalmente os operários vão fazer essa grande passeata, certo? E o que vai acontecer? Eles vão fazer algumas reivindicações gerais muito importantes. Entre elas você tem as melhores condições para o trabalho, tá certo? A condição de trabalho era extremamente restrita. E eu vou falar pra você, vê o vídeo 1, que lá eu falo mais sobre essa questão de condição de trabalho, tá certo? Eles queriam também melhores salários, porque o salário era um salário de fome, certo? E eles queriam também a implementação de um parlamento, acabar com esse sistema monárquico, certo? De determinada forma. Então essas eram as condições que eles estavam, de forma geral, pedindo, tá certo? Bom, o que acontece aí é que a gente tem o czar, que não ficou muito feliz com toda essa revolta, porque foi uma grande passeata, a pressão estava instalada, e o que acontece é o seguinte, você tem aí o czar que vai soltar as tropas na rua, tá certo? E essas tropas na rua vão ir contra essa mobilização popular e vão acabar fazendo, nessas revoltas, nessas greves aí, uma série de enfrentamentos, e nesses enfrentamentos a gente vai ter fuzilamento, enforcamento de muitos operários, tá certo? E só depois disso a gente vai ter então o czar abrindo uma concessão, várias concessões, entre elas a mais importante é ele fazer implantar, né, o parlamento, que vai acontecer em outubro de 1905, nesse mesmo ano, tá certo? Bom, chegamos até aqui então, espero que você tenha entendido e gostado, nós chegamos nesse ponto. Já vou dar um spoiler rapidinho para você sobre qual vai ser o nosso próximo vídeo, a guerra trouxe a revolução. Então a gente vai falar da guerra e da Revolução Russa, certo? Espero que você tenha gostado, compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo aqui no canal, certo? Espero que você tenha gostado. Compartilha com o pessoal da tua sala que está estudando história, que precisa conhecer um pouco de história, que eu tenho certeza que vai agregar, tá certo? É isso aí, até mais, até o próximo vídeo. Não se esquece, aqui na descrição tem links que eu indico livros muito bons para você estudar e para você ter, certo? Até o próximo vídeo então e até mais.